pessoas acreditam que se consumirem menos carboidrato, terão uma vida mais saudável e serão magras. Mas ao longo do tempo, as pesquisas mostraram que isso não é verdade. O carboidrato é sim a principal fonte de energia, são as principais fontes de energia. E também é a macromolécula mais encontrada na natureza. É sobre o carboidrato que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, você está no canal Biologia Descomplica. Durante muito tempo acreditou-se que essas moléculas tinham função apenas energética no organismo humano. A glicose, por exemplo, é o principal carboidrato utilizado nas células como fonte de energia. Só que tem um porém. Eles achavam que era a única função do carboidrato era fornecer energia. Mas a partir de 1970, com o surgimento de técnicas avançadas de cromatografia eletroforense, permitiu ampliar a compreensão das funções dos carboidratos. E hoje, sabe-se que os carboidratos participam da sinalização. Eles participam dessa sinalização entre as células e da interação entre as moléculas. Essas ações biológicas, elas são extremamente importantes e essenciais para a vida, certo? Produção, galera. O processo de produção de carboidratos ocorre nas plantas verdes, fotossintetizantes. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou classificar em dois tipos, certo? A gente tem os produtores e os consumidores. Os produtores são plantas verdes, seres autótrofos, seres fotossintetizantes, que transformam a luz solar, a energia da luz solar, em matéria orgânica, certo? E os consumidores consomem, lógico, as plantas e consequentemente consomem o carboidrato, a matéria orgânica que está armazenada na planta, certo? Muitos carboidratos têm a forma empírica, né? CH2O, alguns também contêm nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, tem carboidratos que são carregados não só com o elemento do carbono, mas carregam, por exemplo, o fósforo, o enxofre, o nitrogênio. Aqui a gente tem o significado de sacarídeo, né, que vem do grego, deriva do grego, que significa açúcar. A classificação, pessoal, vamos lá. Tem monossacarídeos, que são os açúcares simples. Exemplo, a pentose, que está localizada também no nosso DNA. Os disacarídeos, polímero de monossacarídeos, com 2 a 10 unidades por ligações glicosídicas. Disacarídeos, trissacarídeos. Esses são os exemplos. Tem mais, lógico. Mas o que é importante entender? O disacarídeo é uma sequência polímero de 2 a 10 unidades de monossacarídeo. O polissacarídeos são sequência polímeros com mais de 10 unidades de monossacarídeos. Beleza? Vamos lá. Como a gente viu, monossacarídeos são os açúcares simples. Menor unidade estrutural dos carboidratos. Apresentam isomeria óptica. O que seria isso? Seria assimetria, tá? Essas moléculas, elas não conseguem se sobrepor, beleza? Elas têm uma assimetria, elas não têm esse encaixe de quando elas se sobrepõem, beleza? Apresentam isomeria óptica. Isso também está lá nos aminoácidos, foi explicado para vocês. Os carboidratos, os monossacarídeos, carboidratos possuem centros assimétricos. Como eu falei, não tem simetria. Todos possuem carbono quiral, certo? Tem um centro quiral. Moléculas
sendo que quirais possuem esteroisômeros, né? A maioria das hexoses encontradas nos organismos vivos são disômeros. Os átomos de carbono são numerados começando pelo carbono mais próximo do grupo carbonila. Lá a gente tem carboxila no aminoácido e aqui a gente tem carbonila. Monossacarídeos, epímeros, açúcares que diferem apenas na configuração de um carbono. Importante a gente lembrar isso também. Epímeros, açúcares que diferem apenas na configuração de um único carbono. Normalmente os monossacarídeos ocorrem na forma cíclica de 5 ou mais carbonos, formação de monossacarídeos cíclicos, interação entre os grupos funcionais de carbonos distantes, interação entre o C2 e C5 para formar um hemicetal cíclico, carbono anomérico, átomo de carbono da carbonila após ciclização. Galera, tem vários pontos no monossacarídeo, várias características estruturais que a gente tem que entender, e essas que eu acabei de passar para vocês são importantes, tem que levar, tem que guardar isso para vocês. Aqui a gente tem mais, né? Mutorrotação, propriedade das formas alfa e beta, de solução aquosa. Aqui a gente tem alguns exemplos para vocês. Ó, o furan, por exemplo, é uma pentose, certo? A gente tem aqui umas frutoses também que são pentoses, beleza? Disacarídeos. Os disacarídeos contêm uma ligação glicosídica. Ligação glicosídica, formada quando um grupo OH de açúcar reage com um átomo de carbono anomérico de outra molécula de açúcar. Importância nos alimentos. Sacarose. A sacarose, por exemplo, é encontrada na cana-de-açúcar e na beterraba. O açúcar branco, formado por glicose e frutose, tem rápida absorção e metabolização, eleva a glicemia e fornece energia imediata para as atividades físicas. Contribui para a formação das reservas de glicogênio. O glicogênio são reservas encontradas próximas aos tecidos musculares, certo? Elas têm essa reação imediata para atividades físicas, por exemplo. Então essa energia vai lá pro tecido muscular, beleza? A lactose, só lembrar do leite, pessoal. Principal açúcar presente no leite, sendo de 5 a 8% do leite humano e 4 a 5% do leite da vaca. Maltose, formada por 2 moléculas de glicose, é resultado da quebra do amido, presente em cereais em fase de germinação e nos derivados do malte. Por exemplo, o malte a gente tem na cerveja, beleza? É bom a gente lembrar também que uma energia que não é utilizada, ela é transformada, por exemplo, ou em glicogênio ou em lipídio. Polissacarídeos, também conhecidos como glicanos, os polissacarídeos são carboidratos compostos por grande quantidade de moléculas de monossacarídeos, açúcares simples. Então é um polímero, lembra que eu falei lá da sequência, com mais de 10 monossacarídeos. Isso mesmo. O monossacarídeo presente em maior quantidade na formação dos polissacarídeos é a glicose, também já foi falado, é o mais encontrado, beleza? Os tipos: celulose,
A celulose está presente principalmente nos vegetais. Ela atua na formação da parede celular das plantas. O amido é um polissacarídeo presente em várias espécies de vegetais. Ele também é importante para o nosso organismo, pois atua como reserva de energia. A quitina é um polissacarídeo pouco ingerido pelos seres humanos. Encontramos-las no exoesqueleto de animais artrópodes. Beleza? O exoesqueleto de quitina lá, pessoal. Quando tem a muda, a separação. Beleza? A quitina é composta por grande quantidade de moléculas de glicose e por grupos de amina, composto químico orgânico nitrogenado. O glicogênio está presente principalmente nos animais e nos fungos, atua como reserva de energia nas células animais e vegetais. Nos seres humanos, o armazenamento e a síntese do glicogênio ocorrem no fígado e nos músculos, como eu falei, no tecido muscular. Então, pessoal, na classificação que é importante a gente entender, monossacarídeos são açúcares simples, exemplo, pentose, DNA. Disacarídeos é uma sequência, lembra? Vamos lá, vou mostrar para vocês. O disacarídeo são um polímero, uma sequência de monossacarídeos com 2 a 10 unidades. E os polissacarídeos são uma sequência de monossacarídeos com mais de 10 unidades. Pessoal, foi um prazer passar essa aula de carboidratos para vocês e espero vocês para a próxima aula.